Mais uma vez eu quero saudar a todos, irmãos e congregados, como também os nossos visitantes e todos os ouvintes que estão aqui conectados conosco. Conectados presencialmente, mas também aqueles que estão acompanhando aí pela transmissão, nosso canal. Graças a Deus está muito bem organizado, o pessoal da mídia está trabalhando direitinho, está muito bonito, organizado, tem lá as séries das mensagens e os irmãos que ainda não se inscreveram, se inscrevam, ajude a nós esse trabalho a prosperar, compartilhando também com seus familiares, porque é uma ferramenta de evangelização. Então, você que não está inscrito, se inscreva. Eu já agradeço a vocês que já estão acompanhando as nossas séries, que Deus continue edificando o nosso trabalho da pregação da palavra através dessas mídias sociais também. Desejo que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, possa fluir no nosso meio, carregando as nossas mentes de maneira cativa até Jesus Cristo, quando nós vamos meditar a sua palavra, e que o Pai seja bendito nesta hora. Irmãos, muitos de vocês já sabem, nós estamos trabalhando sempre aos domingos à noite aqui, dedicando na exposição da carta de Paulo aos Romanos. E a gente está chegando aqui no 7º sermão. Primeiro capítulo, a gente ainda está no primeiro capítulo, é o 7º sermão, nesta carta tão bela, essa obra magna do apóstolo Paulo, que trata do Evangelho. A gente está indo devagarzinho mesmo, irmãos, porque o texto de Romanos tem que ser devagar. Quando eu era membro lá da igreja da Pituba e o pastor Marcos Perim fez a exposição do texto de Romanos, ele dizia que o texto de Romanos é um prato Masterchef, Wilton, que a gente tem que ir comendo devagarzinho, mordendo devagarzinho. Eu não quero usar somente as palavras dele, mas eu quero dizer que a gente tem que usar como doses homeopáticas, bem devagarzinho, para que a gente possa ir desfrutando da palavra de Deus com muito detalhe, porque é um texto muito rico, tem muita coisa, e para a gente poder absorver o máximo que a gente possa, quando a gente tiver contato com a palavra, a gente vai assim, mesmo que devagarzinho. Se Jesus permitir que a gente conclua o livro, a gente conclui, né? Se ele voltar antes, maravilha, melhor, né? Então vamos devagarzinho. Os irmãos sabem que nós estamos aqui. E os argumentos que nós estamos trabalhando começou, irmãos, lá no verso 18. No verso 18 nós vimos o apóstolo Paulo falando que Deus estava o quê? Isso, irado. Deus está irado. Irado com toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E esta ira, Deus está revelando dos altos céus. E Paulo vai dando a explicação. Ele fala, de fato, a humanidade caída pelo pecado havia rejeitado a revelação de Deus. E por meio da revelação que Deus se auto-manifestou à humanidade, por meio dessa tem anunciado à humanidade aquilo que a teologia nos ensina, que é a revelação geral de Deus. Eu expliquei para vocês que é quando Deus se dá a conhecer a todos os homens de todas as épocas, em todas as eras e momentos, sem especificidade. E esta revelação que Deus se faz de si mesmo, o que esses homens presos do pecado fazem? Eles afogam essa revelação, eles não aceitam a comunicação de Deus pelos meios naturais, e por causa disso, Paulo nos disse que tais homens são chamados e são considerados como indesculpáveis. Assim como também eles rejeitaram a revelação que conhecemos, que é a revelação especial, que é quando Deus se deu conhecer aos homens pela forma mais bela da sua revelação, que é na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele revelou-se a pessoas específicas, em lugares específicos, em eras específicas, que nós nos enquadramos também. Quando conhecemos Jesus, a revelação especial de Deus brilhou no nosso coração e nós nos rendemos e aceitamos ou recebemos a Jesus como nosso Salvador e fomos libertos do poder do pecado. Mas esses homens rejeitaram isso e atraem para si, rejeitando esta revelação de Jesus Cristo, eles estão atraindo para eles mesmos condenação eterna.
Paulo também fala que ao invés de darem glórias a Deus e de renderem graças ao seu nome, o que esses homens fizeram ao afogar a revelação geral de Deus, a revelação natural de Deus? Eles passaram a erigir deuses para si. Eles começaram a adorar, a se curvar diante da criatura no lugar do Criador. E passaram a adorar seres animados, seres inanimados, como o sol, a lua, as estrelas, as feras do campo, também todos os quadrúpedes e répteis que Paulo falou, como aves, sejam elas as que voam ou não. E como consequência disso, Paulo, na continuidade do seu argumento, mostra que Deus entregou tais homens aos seus próprios pecados. Ele reiterou essa verdade de Deus entregar estes homens, ele reiterou isso no verso 24, verso 26, verso 28, deixando muito claro que aqueles que afogam a revelação de Deus são abandonados por Deus. Eu mostrei para vocês que este abandono é Deus retirar todos os freios possíveis que um homem possa ter, que um homem possa naturalmente ter. Deus retira então esses freios da humanidade, de pessoas específicas, e eles agem como comportamentos tão vis, tão desprezíveis, a ponto deles acabarem seguindo com as suas próprias pernas, com as suas próprias decisões, para caminhos de profundas insanidades. E essas insanidades levam eles a atos hediondos que possivelmente pode realmente se comparar à atitude dos próprios demônios. Então, quando Deus retira o freio de alguém, meus irmãos, esta pessoa age como se fosse um demônio. E é verdade, eu falei para vocês, aí quando você vê tanta atrocidade acontecendo, você vê, Deus retirou o freio dessa pessoa. E ele foi abandonado e entregue à sua própria sorte. Então, aqui no verso 27 e 28 do capítulo 1, que nós iremos estudar essa noite, Paulo será mais uma vez contundente. Ele está trabalhando ainda os efeitos da ira de Deus. Tá bom, irmãos? E o que ele vai falar hoje aqui, irmãos? Um assunto muito sensível. Ele vai falar do pecado da homoafetividade. Bom? Ele vai falar contra a prática do homossexualismo. Ele vai falar contra a prática do lesbianismo. É o que a gente vê aqui no verso 27 e o verso 28. Eu intitulei a reflexão desta noite de Deus reage à idolatria da homoafetividade. Então, vamos nos colocar de pé para lermos o texto da palavra do Senhor em santa reverência e temor, e pedir a Ele que depois em oração que nos guie. Romanos capítulo 1, verso 26 ao verso 27, está assim registrado a palavra do Senhor. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Amém. Eis a tua palavra, Senhor, clara, transparente, mais límpida do que qualquer cristal. E rogamos ao Senhor, meu Deus, nesta hora, que nos dê o prazer e a alegria de estudá-la. E que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, de falar ao nosso coração e trazer até o nosso íntimo a Tua palavra e ela seja acolhida no nosso coração. Tantos os que estão aqui, Pai, aqueles que nos acompanham pela internet. É um tema sensível que nós vamos tratar esta noite, mas é parte da revelação da Tua palavra e o nosso compromisso é com a verdade. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos falar. Usa-me como instrumento nesta hora para a edificação dos meus irmãos queridos. Oramos a Ti,
já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Sabemos que o mundo em que nós nos encontramos hoje, este assunto é muito sensível. E a pregação expositiva, ela não foge da raia. A gente precisa encarar a realidade do texto e como o autor bíblico está encarando a realidade que ele está expondo. O mundo que a gente vive hoje, este assunto é sensível, mas não pode deixar de ser observado. Não pode deixar de ser considerado. A gente não pode rasgar a Bíblia e ficar com ela até onde nos convém. E a gente não pode tentar reescrever as Escrituras para que ela se acomode bem ao coração de uma audiência. Nós é quem somos formados pela palavra de Deus. A palavra de Deus não se conforma às nossas vontades. Nós é que nos conformamos à vontade dela. E o mundo de hoje, meus irmãos, ideologicamente manipulado, posicionar-se contra estas práticas que vemos aqui é ser taxados de homofóbico, antiquado, negacionista, que é uma das palavras da moda, intolerante, alienado. Outro termo também que realmente somos taxados é fanático ou extremista religioso, discursor de violência psicótica. Imagina. Também somos taxados de antidireito ou contra os direitos humanos, dentre outros termos, os quais nós cristãos, como também conservadores e pró-famílias. Então temos o cristão, temos outros conservadores, temos também outros que são pró-famílias, que se voltam aos valores judaico-cristão. Quando a gente fala de valor judaico-cristão, é o valor estabelecido pela palavra de Deus, pela cultura ocidental que formou a cultura de toda a humanidade. Quando nós falamos sobre isso, nós somos taxados por uma militância que vai tramulando a bandeira de uma ideologia como que somos truculentos. Eles, na verdade, estão causando uma perseguição contra aqueles que se mantêm à ordem da palavra de Deus, mas eles não veem isso como uma perseguição. Eles acham isso que é defender uma bandeira e um direito. A visão de Paulo, meus irmãos, a visão de Paulo é a visão das Escrituras, da palavra de Deus, da revelação do Senhor. É a revelação de Deus, é a revelação cristã. E numa cultura tão afastada da verdade e dos valores éticos judaico-cristão, tratar este assunto à luz da revelação da palavra de Deus é ser interpretado como um discurso de ódio. Mas na verdade não é nada disso. Nós estamos aqui tratando do pecado. Quando falamos e abrimos a palavra de Deus para tratar de assuntos como este, nós estamos tratando a verdade de Deus e denunciando o pecado. Verdade que liberta, irmãos, como Jesus Cristo falou lá em João 8,32. O que Jesus disse em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade, vamos falar mais forte? E conhecereis, e a verdade vos libertará. É isso mesmo. Pois quando pregamos e denunciamos toda e qualquer forma de pecado, o nosso desejo e esperança, nós que somos proclamadores da verdade, da palavra de Deus, nosso desejo é que todos ouçam, que cheguem aos ouvidos e que eles venham ao conhecimento da verdade e sejam por ela, pela verdade, libertos das cadeias, das amarras, das prisões, das decepções, das tristezas que o pecado, toda sorte de pecado causa e sérios prejuízos à alma de uma humanidade. Não podemos nos furtar de comunicar toda a verdade de Deus. Deus ama o mundo. Jesus disse, porque Deus amou o mundo. Sim, Deus ama o mundo. Ele ama pecadores, mas Ele reprova as suas ações. Ele não aprova e nem tem prazer em seus atos infames, seja de qualquer natureza.
E por isso é que ele revela, é que ele envia a sua ira dos altos céus, o seu juízo, sobre todos aqueles que resistem à verdade que é colocada na palavra de Deus. O inimigo é sagaz, né? Mas deixa eu abrir aqui de novo aqui, irmãos. Sim. Então, por isso, irmãos, é que Deus enviou o seu juízo, a sua ira, sobre todos que resistem à verdade. E Ele nos deixou a sua palavra revelada. Isso não exclui, quando Ele está condenando o pecado, nenhuma classe de pessoas. E muito menos aqueles que praticam o pecado da homoafetividade. A identidade criada por uma cultura progressista neste mundo diz assim: eu sou assim, eu me vejo desse jeito, eu nasci assim, você não pode mudar isso em mim. É um discurso, queridos, que não tem base nas escrituras sagradas, mas a gente vê isso nos corredores da vida. A gente vê isso como um apelo muito claro, desde os pequeninos, dos infantes até os mais velhos. Eu nasci desta forma, eu me reconheço desse jeito, e assim que deve ser, e você tem que aceitar isso. As escrituras sagradas não dizem que é assim. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra o plano de Deus na humanidade. Deus fez homem, barbudo, viril. E quem não é barbudo não tem problema não, mas é homem. Não é só homem porque tem barba não. É Pedro, tem barba. É homem. Deus fez homem com estrutura de homem para ser homem. Deus fez mulher com as suas belezas singulares para ser mulher. Deus nas escrituras mostra que homem é homem, mulher é mulher, e não há como a gente mudar isso biologicamente. No genoma, não há como mudar isso. Não há como mudar isso no código genético. Não tem como modificar. Quem nasceu homem, vai morrer homem. Quem nasceu mulher, vai morrer mulher. E é assim que a Escritura diz. E é assim que nós defendemos. Hoje aqui eu não quero me propor e eu não vou entrar em questões científicas. Talvez a gente faça isso em um outro momento, quando a gente for estudar, se assim Deus permita, esse detalhe, talvez em um simpósio. Mas a identidade criada progressista, ela apela a isso, irmãos. E o mundo, o que o mundo chama de homoafetividade, a Bíblia chama de pecado. Eu vou repetir. O que o mundo chama de homoafetividade, a Bíblia chama de pecado. E nós não podemos pregar segundo a linguagem do mundo. Precisamos pregar segundo a revelação da vontade de Deus que Ele nos deixou em sua palavra. E eu quero trazer algumas definições aqui para vocês, só para clarear um pouco mais o argumento que eu estou construindo com vocês. O termo homossexualismo é um termo mais antigo. Homossexualismo, este termo, foi usado para designar a prática, o ato em si. Só que este termo, irmãos, com o passar do tempo, com a sociedade progressista, com o passar do tempo, este termo ele caiu na academia. Muito por causa do seu sufixo. O sufixo é a parte final da palavra, né? Tem o prefixo e tem o sufixo. Qual é o sufixo aqui de homossexualismo? O sufixo é ismo. Ismo hoje, na atualidade, é aplicado a transtorno.
a doença. Então, na academia, essa expressão teve que cair. Então, isso vai sendo cunhado, irmãos, para que se torne mais palatável uma ideologia. Então, na academia, o termo homossexualismo cai por causa do ismo, que hoje é considerado como um transtorno, que hoje é considerado como uma doença. Na verdade, tudo que é pecado hoje, as pessoas estão dizendo que é um transtorno, que é uma síndrome. O que a Bíblia chama de pecado hoje é síndrome, é subjetivo, é um transtorno. Mas o que é pecado, e graças a Deus o Senhor deixou a palavra dele para que a gente viva no trilho dela. Então eu falei homossexualismo, mas aí veio um outro termo, homossexualidade. Homossexualidade, então, foi um termo mais moderno, desenvolvido para retirar o peso moral. O fato é esse, irmãos. Então, eles usam a expressão homossexualidade para aliviar o termo e retirar o problema moral e tratá-lo como uma orientação. Vocês já viram falar? Você precisa orientar a identidade sexual do seu filho. É o que o progressista diz. Nós precisamos orientar as nossas crianças a sua posição sexual. E aí, irmãos, entra a ideia da neutralidade sexual. Até que você defina o que você é. Então, na academia cai um discurso, eles colocam a outra roupagem na intenção de atenuar, porque a Bíblia chama isso de imoralidade. Depois você tem um outro termo, que é este que nós estamos falando, a homoafetividade. Ele é mais recente e foi criado em movimentos contemporâneos para apresentar não somente a relação. Lembra que o homossexualismo ele era para adincar o ato, a prática. A homossexualidade então vem para atenuar o problema e tornar como uma orientação. A homoafetividade ela vai dizer, não é apenas relações, não é apenas relações sexuais praticadas, mas é relação amorosa. Eu desenvolvo afetos, mas são afetos estáveis. E daí dentro desse contexto você tem aí casamento homossexual, ou homoafetivo, porque se ama, porque se tem anseios e se tem afetividade, e isso busca uma naturalidade, tentando desenhar na sociedade, como já está esculpido, irmãos, numa sociedade depravada e afastada da verdade, que isso é natural e comum. Logo antigamente, as nossas crianças passavam na rua e quando a gente via uma coisa estranha, a gente tirava a face delas. Hoje você tem medo até de fazer isso, porque você pode ser processado. Mas porque hoje isso se tornou muito comum e natural. Partindo, irmãos, aqui, ou seja, a homoafetividade é um termo ideológico. E foi cunhado para suavizar o aspecto moral da prática. Partindo da primeira expressão que eu mostrei para vocês, o homossexualismo, e dentro do ideário construído pela linguagem da homoafetividade, comunica-se a ideia, então, que um homem sente atração. O homossexualismo, mais especificamente, é para comunicar que o homem sente atração por outro homem. Dentro desse mesmo ideário da homoafetividade, surge uma outra nomenclatura muito conhecida, o lesbianismo, que indica e descreve uma mulher que sente atração física e sexual por outra mulher. E assim é que uma sociedade que vivemos, ideologicamente enviesada, define aquilo que, de momento contemporâneo, eles afirmam como comportamento e orientação. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Porém, as Escrituras Sagradas, e em especial aqui Paulo, define como pecado. Nós veremos mais claramente quando estivermos aqui no texto propriamente dito, mas eu estou precisando tomar algum tempo para ir formando com os irmãos alguns conceitos e também trazendo algumas clarezas para vocês, porque não é todo dia que a gente usa, aparece um texto para a gente tratar esse assunto.
Precisamos, meus irmãos, considerar que esta prática homossexual, ou a homossexualidade, sempre existiu. Então não é uma coisa nova como muitos grupos querem defender. Sempre existiu. Não é uma coisa que eles apelam como um direito de hoje, de agora, do nosso contemporâneo. Isso sempre existiu. E aquilo que é propagado como homoafetividade, este comportamento e orientação que é pecaminosa, sempre existiu na humanidade, em diversos povos na antiguidade. Mas eu quero usar a Bíblia aqui para citar algumas coisas, tá bom? Para não ficar apenas no discurso e fora. Vamos para dentro do texto. Se você lembra, lá em Gênesis capítulo 19, verso 1 até o verso 19, você vai ver ali o relato da destruição de duas cidades. Quais são essas duas cidades? Quais são? Sim, Sodoma e Gomorra. E eles eram terríveis, meus irmãos. Havia tudo que não presta naquela cidade. E naquela cidade, ela estava completamente mergulhada também na devassidão. Havia todo tipo de pecado imoral no campo da sensualidade e também a homoafetividade. Vocês lembram que quando os anjos de Deus foram anunciar o juízo e salvar uma família, o que aqueles homens fizeram, os homens de Sodoma e Gomorra? Quando viram aqueles mensageiros de Deus chegando na cidade, eles tentaram pegar aqueles homens à força, aqueles homens eu digo porque eram anjos, que assumiram a forma de homem, e eles tentaram ter relações sexuais, e o Senhor, os anjos que Deus enviou ali, cegou aqueles homens naquele momento e eles saíram. Então é uma prática antiga, de um povo muito antigo, então muito antes de Sodoma e Gomorra, isso já existia, não é nada novo. Lá em Juízes, nas Escrituras Sagradas, em Juízes capítulo 19, versículo 22 a 25, não precisa ir comigo, lá também tem um relato, os homens da cidade de Gibeá. O que esses homens praticavam, irmãos? Também esse tipo de pecado. Naquela ocasião, meus irmãos, um viajante levita chegou com sua concubina e precisou descansar em uma casa. Um idoso recebeu ele com muita gentileza, abriu sua casa para que ele pudesse descansar. Mas quando os homens que tinham estas práticas pecaminosas viram um viajante, um homem naquela cidade, eles bateram a porta durante a noite, tentando arrombar a porta e exigindo que aquele homem fosse colocado lá fora para que eles pudessem abusar dele. Então não é uma prática de hoje ou de alguns séculos atrás. Lá em Levítico, aí eu quero que se abra comigo, capítulo 20, versículo 13. A lei do Senhor já condenava essa prática. O Senhor, por Moisés, disse assim, Levítico capítulo 20, versículo 13, eu estou lendo na NVT. Se um homem adotar práticas homossexuais, eu usei a NVT porque a NVT já nos dá essa expressão já atualizada, tá vendo? Tá bom? Na área a gente não tem isso. Então estou usando a NVT para ficar muito atual. Se o homem adotar as práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher, os dois cometem ato detestável ou abominável e serão executados. Decretaram a própria morte. Então, dentro da lei, era um caminho de morte, de destruição isso. Veja comigo em Levítico capítulo 18, verso 22. Não pratique a homossexualidade tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse uma mulher. Isso é detestável. Quem está dizendo aqui é o Senhor. Isso é abominável. Então o Senhor já condenava, irmãos, como algo completamente detestável, abominável, desde essas antigas práticas, desde o Antigo Testamento, na lei de Moisés, como ele está denunciando e também acusando estes homens que praticam estas coisas, homens e mulheres, aqui no Novo Testamento, pela pena do apóstolo Paulo. E Paulo vivia, meus irmãos, de uma época que isso era efervescente.
Vocês estão vendo que isso é uma coisa que envergonha os nossos olhos em muitas coisas que a gente vê, ouve e se depara por aí, mas na época de Paulo isso não era diferente não. Na época em que Paulo vivia, as práticas homossexuais, meus irmãos, e o lesbianismo era algo muito comum nos seus dias. Era algo comum e natural. Não por ser correto, mas era algo que se praticava comumente. Na cultura em que Paulo viveu, que é a cultura greco-romana, os gregos, meus irmãos, e os romanos, o que eles faziam? Eles incentivavam a prática. Eles incentivavam a prática do homossexualismo e a prática do lesbianismo como se fosse algum sinônimo de suposta superioridade. Para os irmãos terem ideia, na época em que Paulo viveu, e na época do Império Romano, foram quantos imperadores? Quem sabe da história? 15 imperadores. Dos 15 imperadores, meus irmãos, 14 foram homossexuais. Para vocês terem ideia. E o imperador que mandou matar Paulo e degolar Paulo também era homossexual. E ele vivia casado com um homem nessa época, o Nero. Então isso era uma coisa muito comum na época. Por isso que Paulo está falando isso aqui. Paulo não arrumou isso do nada. Eu vou lá colocar isso. Não. Ele está tratando um problema e um pecado que existia na sua época. Por que que a igreja não vai tratar isso como pecado? Por causa de um politicamente correto. Com medo de ser cancelado. De ser perseguido. Existem leis que tentam perseguir e nos fazer calar. Existe uma portaria que tentou impedir a fala disto. E como não foi aprovada entre os parlamentares, ela recebeu uma emenda para que fosse discutido apenas dentro dos templos. Então nós estamos dentro da lei, digamos. Então quem tiver os haters aí na internet, saiba que vá buscar lá na lei. E ainda não temos nenhuma lei que nos proíba falar abertamente dentro dos templos. Então, meus irmãos, como eu disse a vocês, isso era muito comum na época de Paulo. Não somente na época de Paulo, isso era muito comum em muitas cidades, por exemplo, naquela época, existiam muitos cultos profanos de prostituição. Existiam muitos prostitutos e muitas prostitutas cultuais naquela época. Paulo reclamou muito isso à igreja de Corinto. E entre os romanos existia isso também. Quando vocês veem as viagens de Paulo na primeira, segunda, terceira viagem, você vê Paulo lidando também com essas coisas, irmãos. Então, naquela época, o que homens e mulheres faziam, irmãos? Eles eram prostitutos e prostitutas cultuais. Então eles adoravam a Afrodites, Artemis, que é a mesma Diana, isso depende da cultura grega ou romana, mas é a mesma entidade. E outras deusas da fertilidade, outras deusas com letra minúscula, né? Da fertilidade, da luxúria. E o que essas pessoas faziam? Viviam em orgias. Em Roma chamava de bacanal, ou bacanais. E eles tinham relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher, e isso eles diziam que estavam prestando um culto a uma entidade. Era uma verdadeira orgia pagã. E na época de Paulo, meus irmãos, não é diferente do mundo que você vive hoje, do que eu e você estamos vivendo hoje, que somos chamados a viver uma vida santa, pura e afastada dessas coisas. Aqueles homens que praticavam esta imoralidade sexual na forma da homoafetividade, procurava na devassidão moral, na sexualidade e adorando certos deuses nesse sentido, eles estavam estabelecendo seus ídolos. Por isso que está no contexto de que Deus está irado, de que homens estavam levantando ídolos. E o ídolo aqui que Paulo está denunciando é o ídolo da imoralidade sexual. Depois a gente vai ver nas próximas mensagens ele falando mais sobre isso. Então, Paulo vai dizer, meus irmãos, em Romanos, no verso 26, ponham os olhinhos no texto comigo. Por causa disso, ele diz. Ou seja, em detrimento
de terem erigidos falsos deuses, mergulhados em toda sorte de idolatria, o texto prossegue. Os entregou Deus a paixões infames. Porque esses homens, irmãos, aqui levantaram a sexualidade corrompida e imoral como um Deus na sua vida, no objeto da homoafetividade. Deus os entregou a paixões infames. Você já sabe o que significa Deus entregar. É Deus abandonar. Deus os abandonou aos desejos mais desprezíveis. Paixões infames aqui no texto comunica isso. Desejos carnais totalmente depravados, que contrariam a ordem da criação. Então, peguem isso aqui. Paixões infames aqui no texto é desejos totalmente depravados, que vai contrariar a ordem da criação. E Paulo também está dizendo que Deus abandonou tais homens e mulheres na desonra. Paixões infames também comunica isso. Uma desonra, uma ignomínia, que é vergonha, desgraça nos seus próprios desejos. E é isso que a palavra infame aqui no original grego quer nos comunicar. A palavra grega aqui para infame é atimias. Comunica essas ideias que eu acabei de construir aqui com os irmãos. Como eu estava dizendo, meus amados, estas práticas são antigas, elas não são nenhuma novidade no Oriente Antigo e muito menos do outro lado do hemisfério onde nós nos encontramos hoje. O que nós vemos acontecendo aqui no Ocidente, meus irmãos, de forma secular, definida, começou a se instalar aqui em nossos solos desde a segunda metade do século XX, ali por volta do ano 60, do ano 70. Quando no século XXI, século presente que nós estamos, isso ganhou grande projeção e movimentos ativistas gays estão aí aflorados em tudo que é tipo de repartição, em tudo que é tipo de representação. Eu não estou aqui dizendo que eu odeio gay, não é isso. Mas há um movimento militante. Eles chegaram como uma espécie de enfrentamento, meus irmãos, dentro dessa década aí, 60, 70, e hoje, no século XXI, isso está muito claro, como um certo enfrentamento. E o que eles enfrentam, meus irmãos? Os valores éticos, como o da família. Eles não aceitam a família tradicional, como as escrituras dizem, contra os valores ético-cristãos. Eles acusam famílias tradicionais, acusam a igreja, os que têm valores, como eu disse, judaico-cristão, acusam estas famílias de perseguidores, truculentos, de promoverem preconceitos a qualquer grupo ou classe comunitária, como eles assim se definem hoje e se denominam através de muitas siglas. LGBTQIA+, LGBTQIA2S+, LGBTQ2IA+, e por aí vai. Eu queria ter tempo para poder abrir com vocês aqui pelo menos 30 designações dentro desse grupo. Ah, como eu queria ter tempo, mas não dá, senão a gente ia ter 3 horas de pregação aqui. Como eu disse, vamos, quem sabe um dia, tratar isso mais à frente. Mas há hoje nomenclatura para tudo, para acolher classes de pessoas que se acham que são rejeitadas dentro da sociedade, então formam um grupo para defenderem uma causa como forma de militância. E o escritor sagrado, meus irmãos, continua no verso 26, e ele vai ser muito claro, condenando o pecado da imoralidade sexual, e ele vai falar aqui diretamente às mulheres. Ele está condenando aqui no verso 26, especificamente o pecado do lesbianismo. Tá bom? Vamos lá. Ele continua dizendo assim no verso 26. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra, contrário à natureza. O que Paulo está denunciando claramente aqui é o lesbianismo, neste momento específico. Quando ele está dizendo aqui, até as mulheres.
E é interessante quando ele fala isso até as mulheres, porque numa primeira leitura parece, isso é novo, parece que começou agora, e Paulo está dizendo, mas não é, irmãos. É interessante por quê? Porque no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma passagem específica de algum texto no Velho Testamento que confronte algum tipo de envolvimento sexual de mulher para mulher. Não tem. Você vai varrer o Velho Testamento todo e você não vai encontrar. Porém, não significa que isso não fosse presente. Os textos da lei que eu já li com os irmãos aqui falam diretamente para a questão masculina, a figura masculina. E o que poderia abrir margem para alguns ativistas dizerem, Deus não falou nada de práticas que mulheres realizavam, Deus não falou nada disso no Velho Testamento. Porém, meus irmãos, o princípio é o mesmo para ambos. A repreensão é a mesma para ambos. O pecado da imoralidade sexual, da homoafetividade, é proibido e condenável, detestável e abominável diante de Deus. E isso se aplica a homens e a mulheres. Posso ouvir um amém? E dentro de uma regra básica da hermenêutica bíblica, quando nós estudamos as Escrituras, nós entendemos que o Novo Testamento faz o quê com o Velho? Lança luz. O Novo Testamento lança luz no Velho Testamento. Então, se a gente não encontra nada claro no Velho Testamento, qual é o recurso que a gente faz? Vai para o Novo Testamento. E lá você vai encontrar a luz que o Velho Testamento ainda não tinha. Porque a revelação foi se tornando progressiva e ela se tornou completa no Novo Testamento. Então, por isso que Deus usou o servo dele, o apóstolo Paulo, para falar diretamente às mulheres, para dissipar qualquer problema, dúvida ou discussão. E ele vai falar diretamente às mulheres sobre o pecado do lesbianismo, e é Deus lançando luz às informações do Velho Testamento pela pena do apóstolo Paulo, que tem autoridade como tinha os autores do Velho Testamento. Então reitero, meus irmãos, o princípio do mandamento divino e da advertência a uma ordenança proibitiva é para ambos os sexos, homem e mulher, no Velho e no Novo Testamento. Entretanto, no Novo Testamento, pela pena ungida do apóstolo Paulo, isso ficou mais claro, mais explícito aqui no texto, dirigindo diretamente às mulheres. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, em Romanos 1:26, é que esta prática, o lesbianismo, é mudar o curso da natureza. Ele usou essa expressão aí. É caminhar contra as condições biológicas que Deus estabeleceu. Deus fez a mulher para se relacionar com o... Bora, irmãos. Com quem? Com o cachorro? Com a árvore? Com quem? Homem. Mulher tem que gostar de homem. Então Deus fez a mulher para se relacionar com o homem. A mulher foi criada por Deus para dirigir as suas emoções, para dirigir os seus afetos, os seus desejos, as suas atrações físicas para um homem. A mulher foi criada para desejar um homem, para ter prazer com um homem, para satisfazer-se na relação íntima com um homem. Tudo o que acontece fora disso, Paulo diz que é um movimento contra o curso natural que Deus estabeleceu. E se este princípio está fora do lugar no coração de alguma mulher, então, mulher, isso não é natural. Não é comum à ordem fisiológica. Deus está condenando aqui esta postura e este comportamento, ou esta orientação que o mundo queira dizer, e está dizendo que é pecado. A mulher só pode louvar a Deus numa relação íntima quando ela está tendo relações íntimas com o homem. Claro que dentro de todo um espectro, casada, aprovada na comunidade, na família, na fé e tudo mais, casada com um homem, um marido, e ela glorifica a Deus por meio disso. E a Escritura vai declarar um texto que eu quero só chamar para fortalecer o que eu estou dizendo aqui, em 1 Coríntios 10:31, que diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus, e isso não exclui mulheres.
você glorificar a Deus na relação íntima com o teu marido. Ou a mulher glorificar a Deus na relação íntima de ordem natural como Deus criou. Tudo que a gente faz, até a relação sexual, glorifica a Deus. Ou deve glorificar a Deus. Mas infelizmente, muitas coisas que muita gente faz, e inclusive dentro da área sexual, não glorifica a Deus. Então, precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos estar atentos aos apelos, aos estímulos sociais e à cultura em favor do discurso da homoafetividade. Precisamos estar atentos porque essa visão de mundo, que é uma cosmovisão, ela vem enviesada e é contra famílias e os valores bíblicos. Esse discurso tenta esvaziar a sociedade dos valores éticos cristãos e também do núcleo familiar estabelecido por Deus. Qual é o núcleo perfeito familiar que Deus estabeleceu? Homem casado com uma mulher, gerando filhos. Mas o que a gente vê, meus irmãos, é a própria ciência se multiplicando e inventando e descobrindo alternativas para burlar. Eu não preciso nem nomear as coisas aqui. Burlar a coisa natural que Deus criou. E o que eles fazem? Inúmeras coisas. E o que eles recebem? Todas as suas ações que eles fazem contra a ordem natural de Deus vai avultando o pecado no coração desses homens e aumentando o juízo de Deus sobre eles. A ira de Deus vai se multiplicando sobre essas coisas, irmãos. E eu e você não precisamos chegar muito longe, não. É só você acessar o seu próprio smartphone. O que a sua criança está acessando? O que ela está bebendo? O que está formando a sua consciência desde pequenininho? Será que ela já chegou em casa com algumas caramiolas? Será que você está percebendo o comportamento dos seus filhos? O jeito, a forma, os trejeitos? Mas você está achando que está tudo normal, que não tem problema. Fique atento. O tempo inteiro, meus irmãos, nós somos bombardeados por uma mídia que é apelativa, estimulando uma cultura homossexual. São influências, vários influências que muitas vezes o seu filho está inscrito no YouTube, no TikTok, aonde é que é mais, irmãos? Ajuda aí. Facebook tem mais. Vamos, Instagram tem mais. Oi? Oi? Isso, é isso aí. Muitos deles são homossexuais. Vem cá, não perca atenção não. São cantores, são artistas, são programas de TV, de canais abertos, são streamings, são vídeos, são filmes, são comentários, séries, desenhos animados que têm uma aparência de inocência, mas com viés ideológico. A própria cultura que a gente vive política, com seus apelos e seus parlamentares, que militam causas e que promovem leis e emendas e políticas que favorecem ideologias que já entrou nas escolas, nos livros didáticos, na própria academia e as suas faculdades e as suas universidades. E eu sei que aqui tem muitas irmãs que ficam com a cabeça fervendo, meu Deus, quando tem que enfrentar essas coisas na escola. São pensadores, irmãos, que estão elaborando processos científicos que tentam propor uma homoafetividade como algo que seja inerente à natureza de cada indivíduo. E assim, os acadêmicos fazem, através de uma ideologia de gênero, argumentam que você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Você é um homem no corpo de uma mulher. Você é uma mulher no corpo de um homem. Você não se aceita, então se transforme. Seja uma drag, um transformista, ou um homem trans, uma mulher trans. É o que a gente tem no mundo, é o que a gente vê, é o que a gente vê todos os dias. Então, esse ideário de identidade de gênero comunica isso. Então você pode ser o que você quiser, mas isso é anular o que a Bíblia diz. Homem é homem, mulher é o quê, irmãos? Mulher. Em nome de uma ideologia,
que não tem como comprovar os seus postulados, eles negam a própria natureza, eles navegam contra a natureza, tentando redefini-la em uma neutralidade, até que você decida ser o que você quiser. E as Escrituras condenam e diz, não é assim. Agora olhem comigo o verso 27. O verso 27, Paulo vai dirigir-se aos homens e denunciar agora o homossexualismo. Eu já expliquei para vocês o lesbianismo, agora vamos para o homossexualismo. Ele começa aqui construindo seu argumento utilizando um advérbio grego. Ele vai dizer aqui, usar o advérbio grego homoios, que foi traduzido aqui na expressão semelhantemente. Você vê aí no início do verso 27. Este advérbio aqui, meus irmãos, é muito importante para a compreensão do nosso texto, do fluxo do pensamento de Paulo. Quando ele disse semelhantemente, ele estava comunicando por meio de um advérbio de modo, tá bom? É um advérbio de modo aqui, que o que ele desenvolveu no verso 26, falando especificamente às mulheres, agora aqui com esse advérbio, funciona como uma ponte, uma ligação, no seu presente argumento. Paulo está apontando aqui que o pecado cometido por esses homens, que ele vai tratar aqui no verso 27, tem a mesma natureza do pecado que ele confrontou, que as mulheres praticavam lá no verso 26. É a mesma natureza no sentido de ambos estarem na mesma categoria de distorção moral. Então o advérbio de tempo, semelhantemente, agrupa os dois, homens e mulheres. Então tudo que ele falou lá para as mulheres especificamente, também se aplica aos homens. É isso que o advérbio de tempo de conexão aqui faz. E tudo que ele está falando aqui para os homens também se aplicam às mulheres. Apesar de, então ele falou mais forte para um e mais suave para outro. Não, o advérbio de modo conecta todo mundo. Coloca todo mundo no mesmo saco, no mesmo lugar. Tá bom? Então, encarando o texto, a gente tem que interpretar assim. Tá bom? Didaticamente, ele separa os grupos para poder deixar muito claro que ele está comunicando as duas faces, homem e mulher. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui está reforçando que, tanto no verso 26 como no verso 27, essas ações são abomináveis. Tanto primeiro para as mulheres, quanto para agora, como ele está falando aos homens. Este advérbio deixa muito claro. E o advérbio também nos leva, porque ele está modificando, porque o advérbio de modo modifica um verbo. Ele influencia diretamente no verbo, dentro de uma gramática. Então qual é o verbo que ele está inferindo diretamente? É o verbo deixando, que a gente vê aqui. Veja aí no verso 27. Os homens também deixando. É o verbo que se segue a esta conexão aqui, a esse advérbio de modo. Os homens também deixando o contato natural da mulher. Ou seja, da mesma maneira, de igual modo, assim como fizeram as mulheres, que fizeram o quê, irmãos? Que pela luxúria, pela imoralidade sexual, inverteram a forma natural, os homens também estão fazendo a mesma coisa. Da mesma forma como elas estabeleceram deuses da luxúria para si, esses homens também estão fazendo a mesma coisa. Rebelando-se contra o Criador e a sua ordem natural que ele fez. Então, meus irmãos, ambos os pecados é inversão da ordem natural e uma rebelião contra o que Deus criou e propôs para a humanidade. E Paulo prossegue dizendo, verso 27, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens. O apóstolo denuncia o pecado explicitamente da homossexualidade, homens com homens, dessa expressão aqui. E eu quero mostrar para vocês que ele está tomando algumas palavras muito relevantes aqui. Substantivos e verbo, muito relevante para nós aqui. O primeiro que eu quero destacar com vocês é a palavra grega que foi traduzida para nós aqui. Eu vou falar só a tradução da palavra em português para a gente não perder muito tempo. Se inflamaram. Essa expressão inflamar aqui, no idioma do Novo Testamento, é como que se Paulo estivesse olhando para aquelas coisas e estivesse dizendo assim, estes homens estão como que foram ateado fogo neles.
Atearam fogo neles, eles estão queimando, ardendo como chamas, inflamados, em plenas chamas. O sentido aqui, meus irmãos, é que deliberadamente, porque este verbo aqui, ele está nessa condição, que mostra que ativamente e deliberadamente estes homens se abrasaram. Paulo não proíbe que um homem ou uma mulher não pode viver abrasado? Não é isso? Antes disso, deve fazer o quê? Casar. Então, o que Paulo está dizendo é que esses homens estão depositando sentimentos e expressões que precisavam comunicar para a mulher contra outro homem, a outro homem, e por isso eles se abrasam, por isso eles estão incendiados, por isso eles estão queimando. O sentido aqui, meus irmãos, é que há um desejo intenso, não natural, que esses homens estão provocando um para com o outro. Eles estão em chamas uns para com os outros. Queridos, o que é natural para um homem é queimar por uma mulher. Eu tenho que estar queimando pela minha esposa. O homem tem que acender a chama pela sua mulher. Ele deve ter um sentimento que o leve a se entregar completamente pela sua esposa, é pela mulher. E o contrário disso é algo antinatural. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele usou outra expressão, ele falou sensualidade. No idioma aqui do Novo Testamento, comunica a ideia de desejos carnais corruptos e ilícitos. Esta chama, este fogo que eles estão sentindo, é completamente corrompido, é ilícito, é imoral, é impregnado de luxúria. É isso que a palavra aqui quer comunicar. Um desejo que faz esses homens perder a noção do que seja moral, correto e natural. Outra palavra que ele usou aqui, e é mais específica ainda e mais chocante, é a palavra torpeza. Porque aqui essa expressão torpeza no Novo Testamento e no contexto em que Paulo está tratando aqui, meus irmãos, mostra a ideia de que estes homens que estão incendiados, estes homens que estão em sensualidade, o que eles fizeram? De forma inapropriada, indecorosa, indecente, entraram a apresentar a sua nudez um para o outro e a sua própria genitália. É isso que o texto, nesta palavra, quer comunicar. A nudez de um homem tem que ser para uma mulher. As partes íntimas de um homem é para a mulher e não para outro homem. E Paulo está dizendo que isso aqui não é aprovado diante de Deus. Por isso que ele usou o termo, como eu disse, semelhantemente. Então Deus fez o homem para sentir desejo, prazer e satisfação com uma mulher, e não por outro homem. Deus criou o homem para se satisfazer com uma mulher e não com outro homem. Quando isso acontece, é rebelião contra Deus que o criou e contra a ordem natural que ele estabeleceu. A Escritura diz que quando um homem ou uma mulher pratica estas coisas, é loucura. Lembra daquele relato que eu falei de Juízes? Quando aqueles homens estavam lá na porta daquele idoso falando, ele estava dizendo: irmãos, não cometam esta loucura. A Escritura chama isso de loucura, essa ação. O homem deve se entregar a uma mulher, né? Então o verso 27 vai dizer que quando o homem ou quando uma mulher pratica estas coisas, Paulo vai dizer aí no final do verso 27 que eles recebem em si merecida punição dos seus erros. A palavra punição aqui, meus irmãos, do termo grego atimistia, comunica a ideia de uma recompensa, uma retribuição. Só que o contexto aqui não é nenhum prêmio, não é verdade? Não é prêmio. Essa retribuição aqui, ou essa recompensa que eles recebem em si mesmos, é um demérito pelos seus próprios atos. Ou seja, homens e mulheres acabam o quê, irmãos? O que a gente vê aí? Se mutilando, deformando o próprio corpo, assumindo uma identidade que nunca será realidade. E eles chamam isso, como eu disse, de ideologia de gênero. Então, quando vocês verem alguém se mutilando, transformando o seu corpo e agredindo a fisiologia que Deus criou, você pode lembrar desse texto aqui, o que Paulo disse e o que o Senhor está dizendo.
eles estão acolhendo para si mesmo a punição pelos seus próprios atos. Meus irmãos, tudo isso que nós ouvimos aqui esta noite, esse confronto da palavra de Deus contra esse tipo de comportamento, é a nossa fé. É a nossa fé. Tenham coragem de defendê-la. Não é fácil um pastor chegar em um púlpito para falar essas coisas. Mas eu estou dando o exemplo a vocês. Coragem para defender o que vocês creem. Não deixem que o mundo queira calar e sufocar a fé. É a nossa fé e nosso distintivo, e nós subscrevemos tudo isso aqui. Subscrevemos tudo que Paulo disse. Essa é a palavra de Deus. Deus reage contra a idolatria da homoafetividade. Deus nunca vai mudar, irmãos, com relação a isso. Por mais que eles digam, é uma forma de amor. E Deus é amor. Mas nem toda forma de amor procede de Deus. Então tenham coragem. Tenham coragem para enfrentar o mundo que você vive. Defender a tua fé, meu irmão, no mundo tão hostil, não é nada fácil. É preciso coragem, é preciso graça, é preciso caminhar na verdade. Muitas vezes sendo ridicularizado, taxado como tudo aquilo que eu disse, mas não saia da verdade. Não busque inimizade por causa disso, porque não precisamos de inimizade, precisamos é acolher, precisamos é amar, precisamos é respeitar as diferenças, mas não podemos aceitar o pecado. Nós não acolhemos o pecado por causa de uma sociedade que nós vivemos. O pecado tem que ser denunciado sempre. Então, meus irmãos, nós sabemos que o mundo em que nós vivemos existem leis, como eu disse, que tentam criminalizar a verdade da palavra de Deus, tentam calar a nossa pregação, tentam sufocar a voz de muitas famílias, de conservadoras, em demérito de uma prática homoafetiva. Mas estamos aqui sustentados pela fé. O Evangelho é a fé que nos sustenta, meus irmãos. Amém? E continuaremos aqui. E que Deus continue levantando servos do Senhor corajosos como seus arautos para proclamar a lei de Deus, para pregar toda a justiça de Deus. E não fazer firula, nem pular uma exposição, porque vai chegar em um assunto muito polêmico ou muito sensível. A gente encara, irmãos. Nós não podemos mudar a nossa pregação e nosso discurso por qualquer grupo militante ou ideológico. Uma igreja séria, meus irmãos, ela trata com seriedade os textos da palavra de Deus sempre quando eles são apresentados e abordamos, condenamos o pecado, denunciamos o pecado, toda a forma dele. A palavra do Senhor está expondo, a gente encara o texto. E por meio da pregação da verdade, muitos ouvidos se abrirão. Que essa mensagem chegue ao coração de muitos. E abra os ouvidos. Que eles entendam que esta prática é abominável ao Senhor. Os ouvidos se abram, mortos renasçam e eles recebam Jesus Cristo como o libertador de suas vidas. Isso não exclui a área da sexualidade. Graças a Jesus Cristo, temos a sua palavra, irmãos. E a graça de Jesus, ela é maior do que qualquer tipo de pecado. O sangue de Jesus Cristo purifica o ser humano de qualquer pecado. E o Espírito Santo nos dá graça e força para viver lutando contra os desejos carnais que tentam levar os nossos corações ao erro e nos tentar nos rebelarmos contra a ordem natural de Deus na criação. Jesus nos dá força para vencermos o pecado da imoralidade sexual. Jesus nos dá força e o poder pelo Espírito Santo. E como igreja nós estaremos aqui de portas abertas. As nossas portas estarão abertas para receber todo pecador. E a nossa bandeira é o Evangelho, sempre tremulando.
Nós sabemos, meus irmãos, que esse compromisso não é de todas as igrejas presentes neste mundo. Mas eu não estou me referindo à igreja séria, à igreja verdadeira. Eu estou falando aqui de igrejas que se desviaram da verdade, pseudo-igrejas, que assumiram uma teologia inclusiva. Existem igrejas hoje, meus irmãos, que numa teologia inclusiva reinterpreta textos bíblicos das escrituras sagradas que mostram pecados de ordem sexual como estes que nós estamos tratando aqui, e eles tentam reinterpretar à luz de suas ideologias perniciosas para apresentar uma nova perspectiva. E apresentando uma nova perspectiva, totalmente imaculada, distorcida da verdade, para acalentar uma sociedade afogada na perdição. A igreja está aqui para retirar do mundo os perdidos. Esses ambientes, meus irmãos, tentam argumentar que os autores bíblicos como Paulo estavam tratando apenas a questão cultural, isolada do seu tempo, e que essa abordagem que Paulo fez no primeiro século não dialoga com as presentes realidades do nosso tempo contemporâneo. É mentira, falácia. Isso não faz nenhum sentido. Isso se chama liberalismo teológico, e nós não subscrevemos isso. Os mesmos problemas sociais, os mesmos pecados, as mesmas lutas que Paulo enfrentou no passado, nós enfrentamos também no nosso tempo. Os mesmos dilemas do passado, os mesmos dilemas de uma sociedade contemporânea que lidamos hoje, que encontramos hoje nessa sociedade, exige de nós um posicionamento de vida santa. Infelizmente, muitas igrejas abandonaram a ortodoxia e abraçaram a ideologia disfarçada de teologia, quando na verdade nada tem de santidade, de pureza em suas reflexões, e acabaram por subscrever uma agenda progressiva apoiando e realizando casamentos homoafetivos. Igrejas que em suas assembleias aprovam casamento homoafetivo. Elas não são sérias. Mas estaremos, como eu disse aqui, sustentados pela palavra da verdade, fortalecidos pelo Espírito Santo e proclamando a justiça de Deus, que nos resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E quando essas pessoas chegarem, meus irmãos, o que nós vamos fazer? Como eu disse, nós vamos acolhê-las e vamos rogar a Deus que eles olhem a cruz de Jesus e que encontrem a vida santa e digna que Jesus propõe para eles, e que a ação do Espírito Santo convença a eles do pecado, da justiça e do juízo, e que eles reconheçam que toda forma de pecado que eles abraçaram era a própria natureza depravada, o reflexo dela, e que eles sejam libertos de todas as prisões, de todos os traumas profundos, irmãos, porque são traumas profundos que essas pessoas carregam, que eles possam ser livres de traumas profundos, de amarguras muito profundas no interior deles, com a graça do Senhor Espírito Santo. A palavra de Deus, meus irmãos, é que purifica o homem. A palavra de Deus é que nos mostra o modelo perfeito da humanidade, para a glória de Deus Pai. Eu sei que muitos deles precisarão, depois que se converterem, a ter que lidar com coisas que são irremediáveis, com transformações que aconteceram em seus corpos, que eles vão ter que administrar e lidar o resto da vida, mas estarão salvos, como que pelo fogo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3. Mas nós precisaremos ajudá-los, sustentá-los, abraçá-los, amá-los, porque estaremos caminhando junto com eles para o céu. Eu quero encerrar essa nossa reflexão aqui, irmãos, com a leitura de Mateus capítulo 19, verso 4 ao verso 6. Vamos ficar de pé e eu queria que vocês lessem comigo em alta voz. Vamos projetar aqui, por favor, a versão NVT. No 3. 1, 2, 3. Vocês leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois,
mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela exposição dela. Leva ao nosso coração este conselho que Paulo nos deu. Um conselho muito sensível para a época que nós estamos vivendo, mas é a tua revelação, Senhor. E por meio dessa exposição, que o Senhor liberte, salve e transforme muitos homens e mulheres. E que nós, meu Deus, que temos o conceito da tua palavra, venhamos a defendê-la com todo o nosso amor, porque essa é a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Amém.